Então, o pastor Westphal, ele chegou à colônia de Brusque no dia 30 de maio de 1895. E ele foi hospedado na casa do irmão Wilhelm Belz, que morava fora da cidade. Ficou ali um pouco com eles e na segunda-feira ele foi para a cidade para alugar um salão. Ele tinha ouvido falar que os grupos moravam distantes, fora da cidade, e falou, olha, o único jeito é reunir eles aqui na cidade mais central, e aí eu vou alugar um salão para o final de semana todo e posso aproveitar bem e pregar um monte de coisa para eles, preparando-os para o batismo, né? Então, só que aí aconteceu o seguinte, aí no dia 3, na segunda-feira, ele tinha ido para a cidade e conseguiu alugar o salão, e daí no dia 4, um interessado ali da cidade falou para ele, olha, vai lá na minha casa, tem interessados ali, a minha família, mais alguns vão vir ali para ali escutar, e nós gostaríamos de ouvir as novidades que o senhor tem para falar. E aí ele foi, né, logo na terça-feira, no dia 4, na casa desse interessado. E lá estava também o compositor Albert Bachmeier junto, que até aquele momento nunca tinha ouvido um pastor adventista pregar, e o pastor Westphal foi pregar. E ele pregou a mensagem de saúde, né? Que o corpo era o templo do Espírito Santo. E falou dos vícios, que a gente tinha que evitar bebidas e cigarro e essas coisas todas. E daí o Bachmeier não gostou muito, porque ele gostava de tomar uma cerveja de vez em quando. Mas no desenvolver do sermão, ele percebeu, não, aquilo é certo, eu tenho que deixar, eu tenho que cuidar da minha saúde, essa vontade de Deus. E ele aceitou a mensagem e também, naquele dia, ele se decidiu ao batismo, né? Só que no final da reunião, quando terminou de pregar, pessoas que estavam do lado de fora atacaram pedras neles, né? Quebraram janelas, queriam acertar eles. Mas Deus os protegeu e nada aconteceu. Aí se passaram mais alguns dias, e no dia 7 era então para eles se reunirem em Brusque. Quando o pastor Westphal chegou, no salão, todo mundo já estava ali esperando, um grupo bom de pessoas. Só que aí chegou também o dono do salão e falou para eles que eles tinham que todos ir embora, que não ia ter reunião, que ele não podia alugar para eles, porque ele tinha sido ameaçado de ser difamado na cidade se ele alugasse aquele salão para essas reuniões religiosas. Pelo padre, né? Tinha sido ameaçado pelo padre. E aí ele falou, olha, eu preciso da chave de volta, eu te devolvo o dinheiro, mas vocês precisam ir embora. Ficaram sem lugar para se reunir. Aí um irmão falou, olha, já que não tem lugar, então vamos lá para casa. E esse irmão convidou e eles foram, aquele grupo de pessoas, lá para a casa dele. De novo, o pastor Westphal pregou, eles ficaram bem contentes de ouvir a mensagem, de receber boas novas, e no final, de novo, tinha um grupo de pessoas lá fora que tacaram pedras de novo na janela, quebraram as janelas, que queriam acertar o pastor, que queriam acertar aqueles que estavam ouvindo aquelas mensagens, né? E aí eles ficaram definitivamente sem alternativa. Não tinham lugar para se reunir no sábado. E o que foram fazer? No sábado, dia 8 de junho, o único lugar que dava para se reunir era na beira do rio. E eles foram para a beira do rio. E lá na beira do rio foi que o pastor Westphal batizou os primeiros conversos, né? E 3 dias depois ele batizou então, distante dali, não em Brusque mais, mas agora em Gaspar Alto, o segundo grupo de pessoas. E eles ainda ficaram sem lugar para se reunir. Tiveram que se reunir nas casas, tiveram que se reunir em algum lugar que era possível. Mas era muita gente, não cabia nas casas. E definitivamente aconteceu uma coisa interessante, né? Alguns dias depois, no último sábado que o pastor Westphal estava ali, no dia 15, eles se reuniram na beira do rio e foram ali ouvir o pastor Westphal pregar, e depois ele celebrou a Santa Ceia com eles.
E aí ele organizou oficialmente a Igreja de Gaspar Alto. Assim se deu o início do contato com a mensagem adventista dos interessados de Gaspar Alto, até que aqueles interessados se tornaram irmãos, até que eles foram batizados e foram incorporados, vamos dizer assim, no hall de membros da Igreja Mundial.